E hoje eu vou falar sobre o medo. E já quero dizer para você o seguinte: pega aquele caderninho, a caneta ou o aplicativo do celular que você toma notas e deixa aí do seu lado, viu? Porque eu estou muito entusiasmada de fazer essa conexão contigo, levando informações e ferramentas práticas para o seu dia a dia, na contribuição do seu crescimento. E eu quero começar contando uma história para você, a história do camundongo e do medo. Há muito tempo atrás, havia um camundongo que morria de medo. Ele pouco saía da sua toca, só o fazia quando tinha que buscar seus alimentos. E vivia apavorado. Ficava tremendo só de pensar na possibilidade de encontrar com seu arqui-inimigo, o gato. Ah, esse camundongo sofria tanto. Chorava, se lamentava e ficava entre uma corrida para fora e uma escondida dentro da toca. Um mago que morava naquela região começou a observar esse camundongo e, percebendo a angústia do bichano todos os dias, resolveu intervir para ajudá-lo. Procurou o camundongo e disse a ele: "Senhor camundongo, o que anda acontecendo com o senhor? Eu estou ali a observar há muitos dias e o senhor está sempre com uma cara angustiada, sofrida, temerosa. O que te assusta?" E o camundongo contou para o mago que era o seu medo terrível dos gatos. O mago pensou e falou: eu acho que eu posso lhe ajudar. Vou te dar uma forma de ficar poderoso também. E transformou o camundongo num gato. O camundongo ficou numa felicidade. Falou: senhor mago, muito obrigada. Agora encontrei a minha salvação, o meu jeito de circular sem ter mais nenhum medo. E viveu aquele dia de glória, passando para lá e para cá, procurando comida, no maior bem-estar e felicidade. Foi dormir. No dia seguinte, acordou amuado de novo. Com medo, receoso, mal saía da toca, botava a cabecinha, só ficava olhando para o lado. E de novo teve esse comportamento assustado. O mago, que estava vigilante no processo, voltou até a toca lá e falou: "Senhor camundongo, que virou gato, o senhor agora está poderoso, mas eu estou observando que hoje o senhor está assustado de novo. Eu lhe dei essa condição de ser gato, de enfrentar os seus arqui-inimigos, e por que o senhor está assim de novo, com essa cara murcha aí, esse chororô?" E o camundongo, que virou gato, contou para ele: "Senhor mago, eu acho que se eu for gato, os cães podem me comer. Eu tô apavorado de novo. Não vou sair da minha toca, porque se os cães me encontrarem, eles me comem." O mago entendeu a situação do camundongo gato e falou: agora eu vou lhe ajudar definitivamente. Eu tenho uma proposta muito boa para lhe fazer e vou transformá-lo numa pantera. Uma pantera forte, poderosa. E aí o senhor vai poder circular livremente pela cidade. Gente, o entusiasmo do gato foi incrível. E aí o mago transformou ele em pantera. Ele viveu aquele dia de pantera maravilhado, passeando, buscando suas caças, e foi dormir. No dia seguinte, temos uma pantera xoxa de novo. Uma pantera com medo, ansiosa, apavorada, com as feições tristes. E o mago falou: "Não é possível, vou lá falar com essa pantera, o que aconteceu?" Se
encontrou com a pantera e falou: a pantera, ontem você estava tão bem, achei que tinha lhe ajudado, te promovido de camundongo a pantera, e você está aí desse jeito. Meu amigo, me conta o que aconteceu. E a pantera falou: ah, senhor mago, ontem eu vivi o meu dia de glória, mas hoje eu estou pensando aqui com os meus botões. E se aparecerem os caçadores? Bom, diante dessa resposta, o mago não teve mais alternativas senão transformar a pantera de novo em camundongo. E disse para ele: senhor camundongo, deixa eu te contar uma coisa. A tua coragem é apenas de um tamanho de um camundongo. E aí está a nossa provocação para a reflexão de hoje sobre o medo. É preciso ter coragem para vencer os nossos desafios, os nossos medos. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a gente avançar apesar do medo. Percebam que é necessário uma equação aí. Me conta como é que está a sua equação. Que tamanho que está o seu medo e a sua coragem? Eles estão aqui, ó, equilibrados. A coragem está aqui e o medo aqui. Ou é ao contrário? Coragem aqui e medo aqui. Preste atenção que através da história do camundongo e o medo, a gente pode observar que o camundongo teve uma experiência incrível. Ele recebeu um mago que o auxiliou no seu processo evolutivo. Ele saiu de camundongo para chegar a uma pantera. Mas do mesmo jeito que ele avançou evolutivamente na sua caminhada, ele carregou consigo o medo. Então o medo, ele ficou do tamanho da pantera. Ele não avançou com a coragem da pantera. Ele pegou lá o medo e trouxe com ele, então ficou grande. E na verdade, houve um desequilíbrio. O medo desse tamanho e a coragem dele, ó, continuava desse tamanho, ó, do tamanho do camundongo. Me conta aí, na tua vida, será que não tem um mago, toque, 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 batendo na sua porta? E mais do que isso, ofertando para você a mão no seu processo evolutivo, te dando oportunidades de crescimento. E talvez você esteja num degrau aqui acima, nesse momento, me escutando e pensando sobre os medos que continuam na sua cabeça, no seu coração. Um estado de desconforto tão grande que esse processo evolutivo, ele se torna incongruente, ele se torna desencaixado. Outro dia eu ouvi uma moça falando assim: pega as peças do Lego e encaixa. É mais ou menos isso. Se a gente busca um processo evolutivo, a gente tem que encaixar as peças do Lego que sustentam a gente nesse processo evolutivo. Medo é bom. Medo é uma das 5 emoções básicas do ser humano. Medo, ele traz um estado de alerta, de tensão, de atenção. Aprenda o seguinte: todas as vezes que você sentir medo, é porque há um estado de perigo dentro de você. Algo dentro de você sinaliza perigo, perigo, perigo. É como se fosse uma sirene que começa a tocar. Um sinal vermelho, uma luz, te alertando sobre a presença de um perigo. Só que esse perigo, ele pode ser real ou ele pode ser imaginário. Mas os dois, tanto real como imaginário, provocam as mesmas sensações no corpo. Você tem sensações que você não controla, são involuntárias. Elas se apresentam junto com o teu corpo, identificando que você está naquele estado de alerta, de perigo. Vocês sabiam que eu não tinha, há um tempo atrás, refletido sobre essa questão do perigo? Se a gente faz isso, faz
essa identificação, isso é legal para você já anotar aí no seu caderninho, ó. Bota dessa maneira, medo, perigo. Então você vai saber que todo desconforto que te vier pelo medo é porque você está achando que você está em perigo. E aí te dá uma boa ferramenta para você analisar se o perigo é real ou se o perigo é imaginário. Vou te dar um exemplo bem prático. Imagina que você foi passear lá na Amazônia, fez um tour, um safari, né? Tá lá naqueles hotéis maravilhosos que ficam nas cidades ribeirinhas, perto do rio. Foi dar um passeio lá fora e se deparou com uma onça pintada. Meu amor, nesse momento você vai ter sudorese, taquicardia, e eu desejo imensamente que você tenha força nas pernas para correr. Esse é o sinal de alerta que o seu corpo dá para você, identificando o perigo real, iminente. E se você não correr, você tá frita, né, amor? Vai virar comidinha de onça. Então, esse é um dado real e o corpo funcionou bem. Então, esse é o que eu chamo do medo bom. Mas, às vezes, o medo imaginário, ele também vai te provocar todas essas sensações. Aliás, você sabia que um dos maiores medos é o medo de falar em público? Uma pesquisa do Reino Unido trouxe essa métrica nos informando que o medo de falar em público é maior do que o medo da morte. Incrível isso, né? Mas vamos voltar lá no nosso medo de falar em público. E eu te pergunto, o que tem a ver o medo de falar em público com o medo lá da onça pintada? E aí você pode me confrontar dizendo, Cláudia, fala sério. Falar em público é nos lançarmos às feras. Pode ser bem verdade. Mas o ato real da gente ir lá falar em público, se a gente não tem autoconhecimento e autocontrole, a gente começa a viver esses processos físicos antecipando situações que poderiam vir a acontecer. Então você fala assim, ai meu Deus, e se chegar na hora me der um branco, eu não lembrar nada do que eu tenho que falar? Ai meu Deus, e se na hora que eu subir lá no palco para falar, no lugar que eu tenho que falar, eu virar o pé, meu salto quebrar, como é que vai ser? Ai meu Deus, e se eles fizerem perguntas que eu não sei responder? E blá 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 blá, por aí vai. Você cria um monte de situações imaginárias, cria desconforto, sudorese, dor na barriga, vontade de sair correndo daquele lugar, igualzinho diante da onça lá pintada. Então, o trabalho de autoconhecimento vai te auxiliar demais no reconhecimento desses processos de medo imaginários e medos reais. Então, inclusive, eu vou te dar outra dica aí. Pega aí seu caderninho, já te falei lá, medo e perigo, você anotou. Agora eu vou te dar outra dica, que é a seguinte: a gente listar, visualizar as situações onde a gente fica exposta ao medo. Então, você sentiu algum desconforto que você identifica como medo? Pega lá o seu papel, anota. O que está provocando esse medo em você? Quais as sensações corpóreas que você tem neste momento? O teu corpo está fazendo o quê? Está te dando ânsia, vontade de vomitar, respiração ofegante, suor excessivo, dor de cabeça. Você vai relatar para você aí na sua lista o que é que você sente. É muito importante a gente perceber as sensações que acontecem no nosso corpo. E depois você vai colocar do outro lado se isso é real ou imaginário. Não as sensações, né? Mas o medo pelo qual você está passando é um medo real de uma coisa que pode acontecer ali e te trazer situações de perigo? Ou é um medo que está aqui, ó, só na tua cabeça? Dessa forma, você vai encontrando dentro de você mecanismo para se autoconhecer e para poder tomar decisões mais assertivas. E talvez você aí precise contar com a ajuda de outras pessoas. Para isso também, a gente evoluindo, tendo
companhia nesses processos, tendo com quem dividir esses processos. Eu, nesse momento, estou fazendo isso com você. Eu sou a sua companhia, a pessoa que está te dando a mão para te auxiliar na sua travessia e do medo, especificamente nesse nosso papo de hoje. Eu te garanto que medo é bom. Só não dá pra gente ter medo do medo. Saindo de camundongo para gato, para pantera e levando ele junto com a gente. Isso aí é que não combina. Lembra do Lego lá? No encaixe do Lego. Questione os seus medos. Quando isso acontecer, o que de fato vai me trazer de consequências? Descola o medo imaginário do medo real. No momento em que você começa a questionar esse medo e a listar e a identificar e se autoconhecer, as coisas vão ganhando um caminho diferente, elas vão se desenrolando, sabe? É como se a gente tivesse um monte de barbante embolado e a gente começasse a pegar os fios e a desembolar, para enrolar de uma maneira harmoniosa. Então, eu vou te dar um outro exemplo aqui. Vamos imaginar que você esteja esperando a resposta importante sobre algo que você quer demais. E você está ansiosa, você sente borboletas no estômago, não quer comer, está parada esperando essa resposta e que te aflige, esperando um telefonema. E a pessoa não liga nunca. Então o que você faz? Meu amor, pega o seu telefone, liga para a pessoa e diz assim: "Oh, como é que é? Você não vai me responder não? Quebrou o dedo?" Brincadeira, não faz isso não. Você vai ligar, mas não fala desse jeito não, que não é elegante, né? Não é educada. Mas corre atrás da resolução do seu desafio. Quando você fizer isso, você vai marcar para você a sua coragem. A sua coragem de enfrentar obstáculo. Mesmo com um certo medinho aí, não tem problema nenhum, mas você foi lá. Nesse medinho, você colocou uma dose maior de coragem e deu o telefonema e resolveu. E o que pode acontecer com isso? Tudo. Você pode ter respostas boas acerca daquilo que você estava preocupada, ou você pode ter respostas ruins, mas você resolveu. As borboletas saíram voando por aí. E isso é que importa. Você deu um passo. Às vezes, a gente fica querendo fazer o caminho correndo, desesperado, resolver logo o problema lá no final. E, na verdade, os passos, passo a passo, uma coisa de cada vez. E celebrando esses acontecimentos, eles vão ser estruturas muito fortalecedoras da sua percepção sobre si mesmo e do seu empoderamento nesse processo evolutivo do autoconhecimento. Para concluir essa nossa conversa hoje, eu quero te trazer uma citação do Jim Rohn. Jim Rohn foi um palestrante motivacional americano incrível. E ele dizia que a diferença entre um sucesso extraordinário e um sucesso medíocre é a nossa capacidade de lidar com os nossos medos, a nossa capacidade de articular esses medos, ir organizando-os em gavetinhas do que é real, do que é imaginário, e junto com isso, ir trazendo as ferramentas da coragem. A coragem também mora já dentro da gente. Outro dia eu falei isso no nosso papo de segunda-feira, Segundas Intenções. Aliás, se você ainda não assistiu, vamos lá, te convido a fazê-lo, porque são doses semanais de autoconhecimento muito práticas que nos colocam também para cima. É aí, ó, a nossa escadinha sendo construída dia após dia, viu? Foi um prazer falar com você mais uma vez sobre autoconhecimento, sobre o medo. Lembrando sempre que medo é bom. Vamos escolher esse medo que nos transforma em grandes panteras.
o medo do processo evolutivo, porque mais do que a gente ter medo, a gente vai acionar a nossa coragem. Coragem de ser mulher, de ser livre, de buscar bons propósitos, de saber a nossa missão e de caminhar feliz todos os dias. Um beijo enorme para você no seu coração, que você tenha muita luz, muita coragem sempre.